pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar agora mais um episódio do Conscientemente. E hoje eu estou recebendo aqui o Fernando Machado. O Fernando é escritor, palestrante, ele é terapeuta, facilitador, né, do Alquimia Pessoal, do Imersão Consciência de Lira, que eu já participei. Então, Fernando, seja muito bem-vindo. Eu sou uma admiradora do teu trabalho, da tua pessoa. Gostaria que tu contasse para a gente um pouquinho sobre a tua trajetória até aqui, que tu se apresentasse para o pessoal. Bom dia, Bruna. Bom dia a todos, Bom né, dia. que estão assistindo. Primeiro agradecer também o teu convite de estar aqui, né? Eu adoro amo essas oportunidades de poder compartilhar um pouco da minha história, do meu trabalho, do conteúdo que eu gosto de compartilhar, porque hoje me coloco como um desses seres que estão atuando nesse grande plano de ancoramento e expansão da luz da quinta dimensão, né? Então, Perfeito. todos os canais são importantes para a gente difundir mais e mais essa boa nova. Então, eu te agradeço por essa oportunidade e a todos que estão ouvindo. Falar um pouquinho, então, da minha trajetória. Vou voltar um pouquinho lá atrás. Eu sou formado em educação física, né? A minha área de profissional, acadêmica, de formação é educação física. Porque eu comecei nesse caminho de expansão de consciência muito cedo. Eu tenho 46 anos, né, Bruno? Uhum. Então, eu comecei nesse processo com 15, 16, mais ou menos, né? Essas perguntas começaram a vir sobre vida após a morte, o que a gente tem que fazer aqui, qual é o objetivo de estar vivo. Essas questões existenciais, elas vieram muito cedo para mim, no meu caminho, né? Enquanto Sim. meus amigos estavam preocupados apenas em jogar bola e fazer falcatrua, eu já estava pensando nessas coisas. Não que eu não fizesse essas coisas também, eu adorava, eu sempre fui muito moleque, mas isso sempre esteve junto. Esses questionamentos essenciais sempre estiveram juntos, né? Só que, assim, eu sou de 74, então 15, 16 anos, eu estou falando de 89, 90, né? Se hoje a gente já é meio esquisito, meio estranho, imagina em 89 e 90, né? Então, assim, Sim. não dava nem para falar disso. Era uma coisa muito interna, muito minha, que eu não conseguia compartilhar com ninguém, absolutamente com ninguém. E quando eu tentava isso, as pessoas me olhavam com muita estranheza, né? Que isso, né? O que você está falando? Enfim, aí, lógico, e aí vai chegando o momento de você escolher uma profissão. Então, naquela época, se já era tão estranho, esquisito, era impensável viver disso, né? E lógico, também me faltava, eu só tinha as perguntas, eu não tinha mais Sim. nada além disso, né? Sim. Então, eu gostava muito de jogar bola, eu fui jogador de futebol profissional durante um tempo, eu era um bom jogador de futebol, ainda sou, acho que se eu for jogar vai sair alguma coisa ainda, mas já faz bastante tempo que eu não tento, então é melhor deixar assim. E lógico, daí naquela época você vai escolher alguma coisa. Para mim, eu tinha duas paixões, né? Era o futebol, o esporte, eu sempre gostei muito disso, e essa questão da expansão da consciência, da cura, do desenvolvimento pessoal. E isso aqui era impensável, viver disso. Então, para onde que o Fernando foi? Para o esporte, fui jogar futebol, e aí dentro disso linkei a faculdade de educação física, e logo veio a minha primeira filha, né? Que é a Beatriz, que tem 22 anos. E ali eu comecei a arrumar a minha vida profissional dentro dessa área, dentro dessa coisa do futebol, do esporte. Mas, em paralelo, sempre esse caminho de expansão que nunca abandonei, nunca consegui me apartar disso. Desvencilhar. Aham. Então, foram dois caminhos que foram seguindo juntos, né? Mas com esse trabalho de expansão de consciência, e eu cada vez mais atrelado profissionalmente nesse meio do esporte, do futebol, da gestão esportiva, isso aqui começou a tomar muito espaço dentro do meu ser, assim. Aí eu comecei a perceber em algum momento da vida, aí eu já estou falando lá dos 30 e poucos, né? Eu já estava lá uma década já trabalhando com futebol e caminhando paralelamente nesse caminho. Eu comecei a perceber que os momentos em que eu era realmente feliz e realizado é quando eu estava ou estudando ou falando sobre isso. Ou nessa época eu era preletor da Seicho no Ie, aquela filosofia japonesa, né? Sim. Então todos os fins de semana eu estava envolvido em alguma atividade, palestra, seminário, e eu percebia que aquele era o momento onde o Fernando vibrava. E aqui o Sim. Fernando ia porque tinha que ir para ganhar dinheiro para pagar as contas, né? Sim. Isso Aham. começou a ficar cada vez mais forte, mais marcante, essa diferença, né, de uma de outra,
até que esse mundo do futebol começou a me desgastar de uma forma assim absurda. Eu comecei a me desconectar cada vez mais disso. Eu comecei começou a cada dia ser mais custoso para mim acordar de manhã e fazer aquilo, ir lá para o clube de futebol onde eu trabalhava, para a empresa que eu tive. Era pesado para mim. Aí, com isso tudo aqui acontecendo, chegou uma hora que ficou óbvio, né? Eu vou ter que tomar uma decisão. E essa decisão foi abandonar o futebol e abraçar esse lado aqui como o meu modo de vida, né? Inclusive como modo profissional de sobrevivência. E lógico, né, Bruna, nessa época eu fui um pouco ingênuo, eu achei que ia largar o futebol e no dia seguinte eu ia estar fluindo. Sim. E não foi isso que aconteceu, né? Eu tive pelo menos 2 anos aí de uma transição bem desafiadora e eu tinha um padrão de vida bacana no futebol, eu já estava bastante tempo nisso, tinha negócio, tinha contatos, então de repente eu não tinha mais. E aí aquela vida que eu tinha, eu tive que baixar muito, assim, assustadoramente o padrão de vida para poder engatinhar de novo e fazer essa coisa do outro lado aqui crescer. Certo. Isso foi em 2011 e 12 esse processo, né? 2013, 2011 e 12 foi olho do furacão, assim, foi extremamente desafiador. Eu tive tudo que pode imaginar de pânico, depressão, estresse, falta de grana para qualquer coisa mais básica eu não tinha. Aí em 2013 eu comecei a vagarosamente a ver que a coisa poderia estar começando. E aí colocar a cabeça para fora da água. Isso, tirei a cabeça para fora, assim, a pontinha do cabelo. Aí 2014 foi, aí a partir de 2015 mesmo a coisa engrenou e aí ela vem engrenando e vem crescendo até hoje, graças a Deus, vem tomando cada vez mais volume, mais visibilidade. Hoje, 2020, né, sei lá, 7, 8 anos depois de ter iniciado com os 2 pés nesse caminho, aí eu vejo que o meu trabalho está mais estruturado, mas ele está sempre em processo de mudança, né, Bruna? Sim. Ressignificação, crescimento, mudança, toda hora a gente muda. Por exemplo, esse tipo de trabalho via pelas plataformas virtuais, online, sim. até pouco tempo atrás praticamente não fazia isso. A epidemia aí veio também para me trazer uma nova forma de me comunicar e de levar o trabalho adiante, né? O que está sendo maravilhoso também. Sim. Então, assim, brevemente, isso é a história do Fernando, a minha trajetória, assim, né? Começou lá atrás, muito cedo, e hoje, logicamente, né? Tô com os 2 pés, 2 braços, tudo totalmente voltado para isso. E hoje eu sou um admirador e um amante do futebol e do esporte, mas agora é só para lazer e para entretenimento mesmo, né? E para saúde, lógico. Sim, então, de longe. Mais ou menos esse minha trajetória. Que lindo, Fernando. Nossa, eu conhecia um pouquinho já, né, através dos cursos que eu fiz contigo e, inclusive, recomendo muito para o pessoal, né, que conheça o trabalho do Fernando, é maravilhoso. E, Fernando, quero te parabenizar porque sei que é um caminho que ele demanda muita coragem, né? Realmente não é algo que a gente fique na zona de conforto para fazer, quando a gente quer fazer essa transição, é a nossa alma pedindo, é a gente escutando, mas é as necessidades, né, do mundo também batendo a porta. Então, realmente é um caminho que demanda muita coragem e te parabenizo por tu ter entrado com tudo, porque com certeza hoje tu faz a diferença na vida de muitas pessoas. Gratidão, Bruna. Gratidão pelas palavras. Esses feedbacks que a gente recebe, assim, eles são muito ricos, né? Muito importantes, porque como tu fala, esse caminho, você está nesse caminho também, sabe bem disso, ele é bem desafiador, né, Bruna? Muito. As pessoas, às vezes, assim, eu percebo que eu recebo umas mensagens, assim, que a galera não sabe o que é, na verdade, o caminho. Ah, que legal, eu queria tanto, né? Viver assim, viver disso, e tarará, e viajar, e dar palestra, e dar curso. É claro que tem um fator assim extremamente prazeroso nisso e gratificante, mas os desafios são enormes, né? Os desafios pessoais. Às vezes a gente dá literalmente murro em ponta de faca, porque a gente ainda é uma minoria falando sobre isso, dentro de um sistema onde 90 e sei lá tantos por cento da população planetária acha que é a maior viagem que pode existir, isso que a gente fala, né? Sim. Então nós somos ainda alguns poucos loucos aí com megafone gritando: ei, olhem para cá, presta atenção no que eu tô falando, né?
E aí, Sim, lógico, sim. falar nesse meio que a gente fala, que a gente circula, é muito legal, muito gostoso. Mas a Uhum. gente não pode se limitar a isso. A gente tem que espalhar a nossa boa nova. E a gente vai ter desafio, a gente vai ter opiniões controversas a respeito do nosso trabalho. Eu já ouvi de tudo, já ouvi que que eu estou enganando pessoas, que eu estou, enfim, né, que eu estou viajando. Aham. Viajando é o mais delicado, assim, isso Aham. é o mais, é o mais É quase um elogio. é quase um elogio, né? Mas é lógico, aí a gente recebe muito também esse tipo de feedback, né? Das pessoas que entram em contato com o trabalho da gente e falam quanto que a vida transformou, Uhum. quanto que ampliou o campo de visão, Uhum. como esse trabalho proporcionou a ela o próximo passo que ela já estava talvez há anos querendo dar e não tinha coragem para dar. Sim, E sim. aí essas palavras vêm assim como é isso aí. Vamos lá, cara. Tem desafio, tem dificuldade, mas vale a pena, né? Porque Sim, sim. é aquilo que esse grande caminho sempre nos fala, essa frase eu acho fantástica. Se a gente mudar a vida de uma pessoa, toda a nossa existência já teve um significado, né? Com certeza. Imagina conseguir proporcionar transformação para a vida de várias ou de muitas pessoas, né? É muito gratificante isso, apesar de ser muito desafiador. Sim, sim. Não, e eu acho muito bacana. Eu também pensava dessa forma quando eu comecei o podcast lá em 2017, que se uma entrevista impactasse a vida de uma pessoa, fizesse ela ter um insight ou se animar e se inspirar e sair do sofá para fazer uma coisa que a alma dela estava pedindo, aquilo já teria sentido para mim. E hoje em dia eu sei que impacta a vida de muito mais pessoas, mas o que eu acho bacana nessas horas é a gente ver que quando a pessoa se conecta com o sentir e deixa a mente um pouco de lado, então quando ela é impactada pelo teu trabalho e ela viu que aquilo ressoou, não importa se ela concorda 100% com as tuas né, convicções, com as tuas verdades, e nem é tua pretensão, né? Convencer as pessoas e, enfim, querer aplicar a tua verdade à força, mas é importante saber que quando as pessoas se conectam com o sentir, elas dão permissão, né, para que elas, né, possam caminhar esse caminho, né, Fernanda? Essa jornada de evolução. Sim, bem colocado isso aí, Bruno. Até porque eu gosto sempre de frisar isso. Não existe verdade absoluta, né? Não. Existem verdades relativas. O Fernando tem uma, a Bruna tem outra, o teu namorado tem outra. Uhum. E cada habitante da Terra vai ter a sua própria, né? Então a Sim. gente a proposta nada mais é do que apresentar essa minha verdade relativa para as pessoas, Uhum. que vai Uhum. boa parte dela talvez faça muito sentido para a Bruna e a Bruna vai pegar essa minha verdade e vai agregar a verdade dela, né? E a verdade da Bruna vai ser modificada talvez naquele momento ali, né? Então é isso que eu me proponho, é apresentar, compartilhar ensinamentos, informações que eu acessei durante a minha trajetória de alma, não de Uhum. Fernando, Sim. dessa alma que vive, sabe-se lá desde quando, né? E aí eu apresento isso de forma muito tranquila, leve, para que as pessoas peguem aquilo que vai fazer sentido e ajudá-las naquele ponto da caminhada onde elas estão e fiquem muito tranquilas para descartar aquilo que não serve, né? E essas minhas verdades vêm das minhas experiências, das minhas Sim, alegrias, das sim. minhas tristezas, dos livros que eu li, dos cursos que eu fiz, das conversas que eu tive, das minhas meditações de canalização. E quem é que não tem isso também? Então, todo mundo tem um manancial aí de Sim. informação, né? E ao cruzar essas informações, a gente vai ampliando cada vez mais as nossas verdades relativas, até o Sim. ponto em que a gente vai chegar um dia na verdade absoluta. Aí a gente não precisa mais de encarnação, a gente É, não vai ter matéria, mas eu acho que a gente está um pouquinho longe disso ainda. sim, sim. Então, enquanto isso, vamos se ancorar, vamos se Sim. sustentar nas nossas verdades relativas, né? E se ajudar nisso. Sim, e lembrar um ao outro, né? Porque, na verdade, quando a gente compartilha uma experiência, como vocês falaram na imersão, né? Que quem realiza esse trabalho terapêutico, né? A gente, querendo ou não, a gente é um lembrador para outra pessoa. A gente só está fazendo ela lembrar daquilo que já está na alma dela, né? Mas que talvez ela esqueceu, né? Do poder que ela tem, da luz que ela já carrega. Então, somos os lembradores, né, Fernando? Eu adoro esse termo, até tem um plano de escrever um livro com esse título. Se ninguém escrever antes, eu vou escrever. Só que eu estou já Opa! escrevendo um terceiro agora e esse vai ficar para depois. Sim, sim. Mas eu acho fantástico isso, porque na verdade nós não somos nada além disso, Uhum. né?
Talvez a gente tenha se recordado dessa nossa essência divina, perfeita, maravilhosa, um pouquinho antes, que se a gente pegar numa escala cósmica, 10, 20, 30 anos é uma fração de segundo, né? Então, talvez a gente tenha lembrado disso numa fração de segundo antes de outras pessoas, e o nosso papel agora é, oxe, eu lembrei o que a gente é, eu vou te ajudar a te lembrar também. É só Sim, isso, né? Porque a sim. essência é a mesma, a origem é a mesma, só que ainda tem alguns ou muitos, ou a maioria, que ainda estão no processo do esquecimento. E aí é o que o Carlos tanto fala, né? O Carlos Torres fala do despertar, em despertamento, o desperto, né? Aquela escala que a gente vai depois de abrir os olhos, né? Sim, sim, Nosso sim. papel em algum ponto entrar na vida das pessoas em algum momento dessa caminhada e ajudá-las no processo de lembrar quem elas são. Perfeito, perfeito. E, Fernando, gostaria que tu compartilhasse conosco se existe, né, a teu ver, um passo que seja fundamental para essa caminhada de autoconhecimento, né? Para aquela pessoa que decidiu sair do piloto automático e disse, não, agora eu quero buscar algo que faça sentido, que ressoe com a minha alma. Existe, a teu ver, um passo fundamental? Existem vários, né? Mas, lógico, a gente não pode discorrer muito aqui, né, Bruno? Então, eu vou falar de algo que, para mim, hoje salta aos olhos e acho muito importante a gente frisar isso nos tempos atuais, porque justamente a nova era, a transição planetária e, mais especialmente ainda, esse momento que a gente está vivendo agora, de isolamento social, é um convite a uma coisa importantíssima que a humanidade esqueceu ou abriu mão, que eu acho que é um desses grandes passos fundamentais, que é o questionamento, questionar, né? Em algum momento da nossa trajetória evolutiva enquanto humanidade, a gente perdeu essa capacidade de questionar. E numa população, numa humanidade, num grupo de pessoas que não questiona o que está em volta, não questiona a si mesmo, ali há estagnação, ali não há desenvolvimento, né? O desenvolvimento sempre vai começar a partir de um questionamento, sempre. Nunca vai em qualquer área da vida, né? Sim. Digamos que eu tenho um novo passo profissional a dar e isso está no meu campo, está no meu caminho de vida, mas o primeiro passo em direção a ele vai ser assim, será que esse caminho, esse lugar que eu estou hoje é o meu lugar definitivo ou será que tem algo? Pronto, é um questionamento. Sim. Esse questionamento te faz virar o corpo para esse rumo e começar a tua caminhada, né? Então, eu acho que eu sinto, eu troco essas ideias com outros profissionais, terapeutas, vejo muita palestra, estou aproveitando muito esse tempo para ouvir mais e mais referências, me instrumentalizar mais. E o que eu ouço muito, né, nesse momento atual, as pessoas que falam do isolamento e tal, é um grande convite para isso, né? É um grande convite para se questionar o que está em volta, o seu trabalho, quem eu sou, o que eu vim fazer aqui, o meu relacionamento, Perfeito. o lugar onde eu moro, o país onde eu moro, será, né? Que eu estou realmente naquilo que é meu. Eu acho que esse isolamento social traz muito isso. Lógico, eu não falo disso apenas nesse momento, mas isso é um processo que sempre existiu e sempre foi assim, né? A caminhada, os novos passos surgem por conta de questionamentos. Mas agora isso está um pouco mais, ou para não dizer muito mais, potencializado. Sim. Por quê? Porque as vozes externas se calaram por um momento. Sim, né? sim. As pessoas se viram obrigadas a estar dentro de casa, olhando para a pessoa que vive com você. E se você vive sozinho, você vai olhar mais para si mesmo, vai olhar mais no espelho. Ou vai escolher essa grande oportunidade para ficar jogando paciência, para ficar jogando videogame, para ficar vendo qualquer coisa que não edifique, né? Sim, sim. Porque sempre é uma escolha, né, Bruna? Claro, Mesmo trancado dentro de casa 40 dias, 2 meses, eu posso escolher não olhar para mim, né? Mas essa é uma grande oportunidade para a gente fazer essas perguntas essenciais, porque é a partir delas que um novo passo de vida inicia-se, né? Concordo. É só a partir desses questionamentos. Então, a gente, poxa, e é muito tentador
por exemplo, eu vou usar o meu exemplo, porque eu gosto de dar exemplo para a gente, né, Sim, sim. corar as informações. Poxa, o Fernando já teve muito perdido no futebol e estava lá e tal. Agora eu de 2011, 12, 13 para cá, eu encontrei o meu caminho, eu dei passos dentro do meu caminho, ok, tudo certo, eu já encontrei a minha verdade. Será, Fernando? Será que não tem Uhum. algo aí na frente? Então, por mais que você ache que você já está no seu processo de vida, no seu relacionamento ideal, no seu trabalho, no seu propósito, na sua missão, morando num lugar especial, ótimo, tomara que esteja e eu torço para que sim. Sim, sim, sim. Mas será que não existe algo ali adiante? Ou simplesmente não é uma nova forma de mostrar o seu trabalho, de realizar o seu propósito? Não necessariamente o propósito vai mudar. Uhum, uhum. O meu, eu acredito que não. O meu grande propósito de vida, da minha alma, é passar para as pessoas essas informações, essa boa nova. Mas a Sim. forma como eu passo isso, se eu caio naquele, é assim, o meu trabalho é assim, ok, tá Ponto. tudo certo. Aham, aham. Ali eu iniciei o meu processo de estagnação, Sim, né? sim, sim. Ali eu vou, logo eu vou ser engolido pelo mundo, porque o Sim, mundo vai estar sim, em desenvolvimento e o meu sim. trabalho precisa também estar para acompanhar esse mundo em desenvolvimento. Então, e se eu não fizer isso, eu não entro em ressonância com o fluxo do mundo, que é Uhum. movimento constante, que é Sim, renovação constante, né? Então, perfeito, questionamento, Bruna, perfeito. respondendo a tua pergunta, existe algo para a gente potencializar esse caminho, Uhum. esse desenvolvimento pessoal? Parte de questionamento. A partir disso, outras ferramentas começam a chegar. Mas se não houver um Perfeito. questionamento inicial, e mesmo com tudo isso que a gente está vivendo agora, ainda tem pessoas que estão escolhendo não questionar, sempre foi assim, é assim que vai ser, o meu bisavô já fazia assim, o meu avô fazia assim, o meu pai Aham, fazia assim, então eu também vou fazer assim, aham. e tá, é todo mundo errado quem diz que não é assim. Sim. Lógico, isso é uma opção, tem gente que escolhe esse caminho, Aham. e aí o desenvolvimento vai acontecer? Vai também, porque o caminho, estar aqui já é um objeto de desenvolvimento, mas vai ser aos trancos e barrancos. Vai Sim, ser sim, necessariamente com processos de dor, porque não está sim, buscando um processo de consciência, de expansão de sim. consciência voluntário, né? Sim, concordo muito, Fernanda. Eu acho que aquilo que a gente busca está nos buscando também, né? Mas se a gente não questiona, a resposta não vem. Então, primeiro, a pergunta realmente ela nos coloca nesse movimento de eu estou buscando algo, eu quero expandir a minha visão, eu quero expandir a minha consciência sobre aquilo que vem depois. Então, eu concordo totalmente, assim, que quando a gente não questiona, a gente está tendendo, né, a ficar nessa zona de estagnação, né, que tu comentou. E sobre esse convite, eu acho incrível. Esses dias eu até gravei um conteúdo dizendo assim que, na verdade, a vida está sempre ali querendo nos chacoalhar, né? Nos convidando a olhar para dentro, né? Através de uma área da vida, através de uma adversidade. Mas, na verdade, agora eu acho que esse convite está quase virando uma intimação, né, Fernando? Porque agora a gente está dentro de casa, a É, gente precisou voltar os olhos para dentro, né? E que bom que as pessoas, que a maioria delas, possa aproveitar, né? Aproveitar de uma boa forma esse convite, né? sim, sim. Tem realmente muita gente, né, que está despertando, que está Uhum. agora, por conta disso, abrindo os olhos pela primeira vez, né? Até outro dia eu fiz uma postagem que é de uma parte do filme do Matrix, né? Uhum, uhum. Quando o Neo e Morfeu estão lá numa daqueles diálogos deles, aí o Neo pergunta assim, por que meus olhos doem? Aí o Morfeu responde, porque você nunca os usou, né? Uhum. E muita gente está usando os olhos pela primeira vez agora, Sim, né? sim, O que é sim. usar os olhos pela primeira vez? É fazer essas perguntas essenciais, porque as pessoas entram num giro, muitos cada vez mais cedo, entram no giro de produzir, o que você vai ser quando, né? A criança lá, às vezes está com 13 anos, você Uhum. já escolheu qual é a sua profissão? Gente, isso é violência, é violência Sim, sim, moral contra um sim, ser sim. humano, né? Ela não sabe nada a respeito dela, ela está começando a entender as primeiras sensações, entrando em contato com relacionamento, com sexualidade, com um monte de coisa que vem antes, e a gente quer que a pessoa saiba o que ela vai ser para o resto da vida, né? Sim, sim, Mas sim. isso é cada vez estimulado mais e cada vez mais cedo. Aliás, era o que vinha acontecendo até Uhum, então, né? uhum, uhum. Então isso gerou um movimento muito externo
E é natural que as pessoas cheguem na vida adulta e não tenham esse movimento de olhar para dentro, porque a gente nunca foi estimulado para olhar para Sim, dentro. A sim. escola não fez isso com a gente, né? A formação acadêmica não faz isso com a gente. Ela estimula sempre produzir, ganhar dinheiro, como é que eu vou no mercado de trabalho, como é Uhum, que eu uhum. vou estar bem e me virar bem dentro dessa loucura toda. A gente é treinado para isso, mas Sim. a gente não é treinado em nenhum momento para essas perguntas essenciais, né? Então, hoje, graças a Deus, com essa pandemia e tal, isso que está acontecendo, muitas pessoas estão fazendo isso pela primeira vez, às vezes pessoas de 40, 50, 60 anos, pela primeira vez Olha, parou, tá, e agora? Quem sou eu? sim. Será que isso é realmente o que eu vim fazer? Porque pela primeira vez está tendo tempo de Uhum. parar e fazer essas perguntas essenciais. Aí os olhos podem estar doendo um pouco, né? Por quê? Sim, Porque sim. nunca os usou, então é a primeira vez que está usando. Então é bem legal essa analogia, né? O Matrix, na verdade, é um filme de sei lá quantos anos atrás, e se a gente for assistir ele hoje, eu até assisti ele essa semana para fazer essas analogias com os tempos Aham, atuais, né? aham. E é fantástico, né, Bruna? Sim, Eu acho que não total. é atemporal, né? Não vai Sim. sair de moda nunca. Sim, sim, não, com certeza. E que bom, né, que chegou esse momento, na verdade, poderia ser um movimento tão natural da nossa alma, né, tá sempre buscando a expansão, né, porque o universo, ele tem interesse em que a gente se expanda, em que a gente busque a plenitude, mas a gente acabou se esquecendo, né, realmente se esquecendo de quem a gente da luz que a gente carrega dentro, e que bom que chegou esse momento para, né, através da adversidade, mas que as pessoas estão buscando, né, esse algo a mais. E, Fernanda, eu gostaria que tu compartilhasse conosco se existe algum hábito, né, que tu entenda ser um hábito negativo e um hábito positivo, né, algo que atrapalhe ou nos amarre um pouco nessa jornada de evolução, e algo positivo que possa contribuir para que a gente dê passos mais assertivos e avance com mais facilidade. Uhum. Tá. De novo, né? Eu vou lá atrás, assim. Existem vários dos dois lados, né? Sim, Mas a gente sim. vai focar em um. Eu vou falar aqui do hábito que para mim é mais positivo no sentido de conectar a gente com a gente mesmo e Uhum, daquele que é mais nocivo. uhum, uhum. Então, vou começar com o negativo. Tá? Para mim, na minha opinião, dentre tantos que existem, né? É, é a gente se vincular às mídias de massa. Uhum, uhum. Para mim, isso é o que mais desconecta. Eu percebo isso. Eu sou muito observador, né? Sempre fui muito observador. Então, eu observo muito a minha família, como que ela funciona, os meus amigos. Aí a gente está num grupo de WhatsApp lá, nesse momento, por exemplo, que tem lá 30 amigos da época da faculdade, né? E aí tem eu e mais um que temos essa pegada, assim, e os outros estão mais Uhum, ainda falando o que passou na TV, uhum, qual é o uhum. número de mortos, não sei aonde, o número de casos, ou seja, eles estão se alimentando completamente da mídia de massa, né? Aham, E aí a gente vê a nítida diferença de vibração, de energia, de conversa, de nível de serenidade, minha e desse meu brother para os outros aham, 28. aham, aham. Por quê? Porque eles estão conectados a algo que não permite que a frequência deles se eleve nunca. Quando eles estão começando a dar uns passinhos, eles vão lá e ligam a TV. E aí tá passando, sei lá, qualquer coisa, e aí eles se grudam naquilo de novo, e é como se fosse uma grande corrente no pé, que não permite que tu se eleve, que tu flutue. Uhum, E, uhum. na verdade, não é que parece, é uma grande corrente no pé. Então, A para mim, pessoa isso é o abraça mais o caos, né? nocivo. Como? A pessoa abraça o caos, né? O caos vira Abraça o parte dela. caos. Aham. É uma analogia que eu sempre eu gosto de usar, Bruno. É como se a gente estivesse assim, num dia muito frio e quisesse aquecer o corpo, mas a gente está abraçado num bloco de gelo. Uhum, uhum. Não vai se aquecer nunca. Vai É, continuar é. frio, vai continuar gelado. Larga esse bloco de gelo. Essas informações que vêm dessa grande. É lógico que tem canais de comunicação bons, que já são comprometidos com o processo da luz. Tem iniciativas como a tua, do Conscientemente, que lógico,
E eu tô o tempo todo no YouTube ali. O YouTube Sim. para mim é fundamental, Eu amo fantástico, também. Uhum. né? Mas, pô, tem tanta coisa boa ali. Agora, se eu ligar a TV num canal qualquer aí aberto e que seja dentro de uma mídia que tenha o objetivo de controlar a frequência, e a grande maioria da mídia aberta ainda funciona assim, não Sim. posso dizer que é toda, porque eu não tenho esse conhecimento, mas pelo que eu vejo, e aqui a nível Brasil, pelo menos, mídia aberta, não sei se tem alguma já que Uhum. está comprometida com elevação de frequência das pessoas, de disponibilizar informação elevada, de boa nova. Se tem, eu não conheço, eu Sim. desconheço, né? Sim. Então, e as pessoas assistem. Pior, deixa a TV ligada o dia inteiro para fazer barulho e aquela informação está reverberando na tua casa e isso se constitui uma grande corrente no pé. Ela vai Sim. lá, trabalha, faz oração e se alimenta bem, faz atividade física, chega em casa e liga aquele negócio. Aí o meio passo que ela conseguiu dar no sentido de se elevar, Uhum. a Uhum. hora que ela segura naquele bloco de gelo de novo, despenca tudo de novo. E a pessoa fica, um termo que eu gosto de usar, fica na rodinha do hamster. Aham. Rodinha do hamster o tempo todo. Ela não sai Sim. daquilo. Porque ela tá presa naquele. E isso, para mim, é a pior. Mas existem Sim. várias outras, Sim, né? Falta sim, de sim. consciência no cuidado com o corpo, na alimentação, no movimento, pensamento, Uhum. Uhum. enfim, né? Reclamação, Sim. ingratidão, uma série de coisas. Mas, para Sim. mim, isso tudo vem dessa base informacional também que nos prende nesse nível baixo de frequência que acaba fazendo com que a gente se auto-sabote, se autopuna, um monte de Uhum. coisa. Uhum. Largar isso, para mim, é um dos passos mais inteligentes e sábios que um ser humano pode dar. Perfeito. Eu vivo, sei lá, já não sei desde quando, mas acho que desde 2009, 2010, sem isso, né? Eu tenho Uhum. minha televisão em casa porque eu gosto do YouTube, gosto de ver Netflix de vez em quando, mas canal de TV aberto nem tem sinal e não faz Sim, muito, sim. uma década já. E acho que foi uma das coisas mais importantes para eu definitivamente me desvencilhar desse processo manipulador e controlador, né? Perfeito. E vamos para o positivo agora. O Vamos lá. positivo também, dentre tantos outros, né? Cuidar de alimentação, cuidar da saúde, cuidar de movimento, cuidar daquilo que a gente nutre, cuidar das informações, acessar informações elevadas, bacanas. Mas tem um que para mim é a base de tudo isso, que é o silêncio, que são momentos de introspecção, momentos que a gente pode aí chamar de meditação, de contemplação, de respiração consciente, qualquer Sim. coisa, né? Não importa também, muito nomenclatura também. Mas a gente tirar um momento do dia, que também não tem um momento, o tempo ideal, o jeito ideal, o seu momento consigo mesmo, que é justamente o momento onde essas perguntas essenciais que a gente falou lá atrás, elas vão emergir, né? É só em Perfeito. silêncio contigo mesmo que elas vão vir à tona. Se não tiver Perfeito. esses momentos, a gente estiver toda hora no externo, como a gente foi estimulado a estar, essas perguntas essenciais nunca vão vir e, por consequência disso, o caminho nunca vai ser iniciado, o caminho consciente. A gente vai continuar desenvolvendo através da pancada, da Uhum. dor, Uhum. Uhum. dos problemas. Porque a gente nunca para e gira por nós mesmos, conscientemente, Sim. o botãozinho que precisa ser girado. Então, Sim. silêncio, momentos de contemplação, de respiração, de estar consigo mesmo, de fazer as perguntas essenciais para o seu eu superior, para o seu eu divino, para o seu self, seja lá também o que nome que a pessoa queira dar, para o Deus interno, para o guia interno, são, para mim, hoje, acho que hoje não, desde que eu comecei a fazer esse caminho, é aquilo que mais me proporciona base para que eu caminhe seguramente nesse caminho. E eu já Show. tive também períodos, mesmo estando dentro dessa caminhada de desconexão, lógico que o caminho traz isso para a gente, nossa, estou desconectado, aí eu paro para perceber assim, por que eu estou desconectado? Uhum. Ah, faz 2 semanas que eu não Aham. paro, não respiro, não silencio, não integro Sim. o Fernando, Sim. não entro em contato com o Fernando, com o eu interno. Lógico, isso já começa. Aí, quando eu parei 1 dia, 2 dias, 3 dias, eu já comecei de novo o caminho de distanciamento de mim mesmo. Em Aham. algum momento eu vou sentir isso como desconexão, falta de clareza mental,
irritabilidade, dúvida, será que eu estou no meu caminho mesmo? Questionamentos, enfim, Perfeito. processos de desconexão que são naturais de distanciamento, quando a gente não tem, para mim, esse fator primordial, essencial, que é o silêncio, momentos consigo mesmo. Perfeito. A É, natureza também não dá para deixar de citar, Bruna. sim, Contato com a natureza. natureza, eu falo isso sempre para as pessoas, Sim, sim. e eu vou sempre atestar e comprovar isso nas minhas relações, nas pessoas que eu atendo. Quem tem contato frequente, consciente com os elementos naturais, terra, água, fogo, ar, tem outro nível de saúde mental, emocional, espiritual e física. Quem Sem não dúvida. tem esse hábito vai sempre estar também na rodinha do hamster, Sem né? Por dúvida. falta disso. Sem dúvida, Fernando. Nossa, é incrível. Isso no Alquimia, né? Tu explicou, nossa, incrivelmente bem. E sobre esses momentos de contemplação, né? É como se dentro da gente tivesse uma luz ali, né? Pronta para, digamos, para brilhar. Mas tem um monte de areia ali em volta daquela luz. E se a gente não tiver disposto a olhar e a deixar aquela areia sair e a limpar aquilo ali pouco a pouco, ninguém vai fazer isso pela gente. Então, é um trabalho nosso, né? E eu acho legal que tu colocou de não ter um formato, né? Às vezes as pessoas acabam se prendendo muito a uma forma, mas na verdade, independente da forma, o importante é o fazer, né? Ou contemplação, ou ficar um período, né, na natureza, ou meditando sentadinho ali, ou respiração consciente. Então, que as pessoas, eu acho que não se prendam tanto à forma. Eu acho que isso é uma dica bacana, né? Ah, mas como é que eu faço para meditar? Faz o que funciona para você. Se por 2 a 5 minutos por dia você conseguir parar, não precisa ser meia hora, não precisa ser uma hora, né? Então, se por 2 minutos você conseguir respirar fundo e entrar em contato com você, daqui a pouco esses 2 minutos viram 5, viram 10. Então, que a forma não seja o mais importante, né? E sim, efetivamente Sim. fazer esse movimento, né? Interno. A intenção deve sempre preceder a forma, né, Bruna? É, Sempre, em todos é. os trabalhos. Por isso que eu sou tão contra formatos pré-estabelecidos, Uhum. coisas, verdades prontas, porque os nossos universos são muito diferentes. Uma posição que para o Fernando é muito confortável, para a Bruna pode ser ultra, mega desconfortável. Aí eu vou dizer para a Bruna, Bruna, é essa posição que faz meditação. Aí a Bruna fica todo o tempo da meditação prestando atenção na dor nas costas que ela está tendo, na dor nas pernas. E aí o processo não acontece para a Bruna como acontece para o Fernando, Sim, né? sim. E o legal que tu falou aí de o 2 vira 5, o 2 vira 10, e o 10 vira 30, e só vai acontecer isso quando a gente tiver prazer no processo. É, Enquanto é. o prazer não tiver... Porque hoje é muito confortável para mim sentar e ficar 30 minutos, 1 hora, às vezes 2 horas em processo contemplativo, Uhum, meditativo. uhum. Porque eu fico... É prazeroso para mim, porque eu não tenho que nada. Durante essas 2 horas eu posso levantar e posso fazer um café e voltar, mas eu não saí desse processo. Então é Sim. muito livre, e quanto mais livre for, mais a gente se sente convidado a estar, a fazer, né? E quanto mais engessado, empacotado for, mais, a não ser que seja totalmente adequado com o meu jeito de ser, eu tendo a fugir daquilo, eu tendo a escapar daquilo. Perfeito, perfeito. Então que a gente use esse tempo, né, para apenas ser, né? Agora eu sou a Bruna, sou uma parte da natureza, sou uma parte do universo e, né, e que cada um descubra a sua forma, mas que não deixe de começar, né? Nem que seja necessário colocar na agenda, né, Fernando? Por um Isso, período até isso. criar esse hábito, né? Até criar hábito, porque a É, gente não tem esse hábito. é, O ocidental, especialmente, é. nunca foi treinado para isso, né? E a gente entende quando as pessoas falam, puxa, mas é muito difícil, né? Sim, é um hábito. Como todo hábito, a gente precisa, no Uhum. início, ter um pouco mais de força de vontade, de comprometimento com o caminhar, né? Mas o motivo principal ainda não é a falta de hábito, é porque sempre existe alguém dizendo que tem um modelo que é certo É, e todos os outros são errados. Aí a sim, pessoa acha que tem que se adequar àquele modelo. E aí ferrou, porque tira esse componente da liberdade, do prazer. sim, E sim. aí a Daí pessoa não faz, cai né? mais uma ilusão, né? Na verdade, é mais um conceito. Mais uma caixa, mais É, uma obrigação, dentre tantas aquelas que a gente já tem. isso mesmo. Trabalho, cuidar de família, pagar conta, compromisso, projeto, escrever. Blá, blá, blá. Isso Aí mesmo. agora eu tenho que meditar também. Aí é mais um compromisso que tu tem que pôr na tua agenda. Então, Sim, quando a sim. gente coloca como compromisso, como tenho que, aí vai fazer durante algum tempo, daqui a pouco vai parar, Sim, sim. naturalmente.
Agora, sim. quando coloca na agenda como eu mereço esse momento para mim, Isso mesmo. usufruir disso, desse momento de conexão comigo mesmo, que tem que ser a coisa mais prazerosa do mundo. Não pode ter companhia mais prazerosa do que a sua. Se Isso tiver, tem aí. alguma coisa errada, né? É isso Pô, que mesmo. maravilha que a gente tem relações, que a gente tem relacionamento afetivo, que a gente tem amigos, que a gente tem família, filho, é maravilhoso isso. Mas nenhuma dessas relações pode ser mais prazerosa do que a relação tua contigo mesmo. Isso Se ela mesmo. é, então existe alguma coisa errada que não está certa, Isso mesmo. né? É isso aí. E, Fernando, eu gostaria que tu compartilhasse com a gente também se existiu, né, no decorrer da tua vida, algum conselho que tenha sido, assim, muito impactante, assim, para algum período, né, da tua jornada, que tenha feito uma grande girada de chave, assim. Teve um fantástico, fundamental para mim, o principal deles. Parar de ser bonzinho, aquele bonzinho padrão, Aham, aquele que diz aham. sim para todo mundo e não para si o tempo todo, Sim, né? O sim. Fernando era esse cara. Até os 40 anos de idade eu fui esse cara. Porque Uhum. a gente aprende de novo, né, Bruna? Uma distorção de informacional, vamos dizer assim. A gente aprende que para a gente lá nas raízes dogmáticas que a gente é colocado, inserido, né? Que o bonzinho é que vai para o céu, aquele que diz sim para Aham. todo mundo, aquele que, em linhas assim bem ocultas, né? Aquele que se ferra, aquele que sofre, aquele que Sim. pena. Por isso que a gente vai ver assim em lugares, em pessoas, em famílias muito dogmáticas, assim, religiosas, né? E eu não tô falando aqui mal de religião. Uhum. Não, claro. Religião tá lá, né? Depende da Aham. maneira como a gente utiliza aqueles ensinamentos. Mas a gente vê que é muito comum as pessoas muito religiosas sofrerem mais do que Sim, outras sim, sim. que não tem nada, que não tem nenhum vínculo com nada. Por quê? Porque elas acreditam demais naqueles dogmas que são colocados ali, que é o sofrimento honrado, a pobreza honrada, né? E aí tem lá a reunião de Pecado. família. Aí uma pessoa fala, eu tô sofrendo com essas varizes, você não tem ideia. Aí a outra escuta lá, não, mas tu não sabe o que eu tô sofrendo aqui. Eu tenho varize, escoliose, tifose. Aí a outra, não, mas vocês, meu Deus, eu não durmo mais, até eu tenho uma insônia, minha cabeça grita. É uma disputa para ver quem sofre mais, Sim, né? sim, E sim. vem totalmente de um conceito completamente equivocado de que a gente vai ser merecedor de um paraíso ou de algo, quanto mais a gente sofrer. Aí vem manipulação, controle, usaram a figura do Cristo para passar essa ideia, né? Sim, sim, sim. Do Então, pecado, do certo e errado. pecado, certo e errado, pode, não pode. Então, isso tudo, o entendimento que em algum momento eu tive de não ser mais esse bonzinho, de ser um cara bom, justo. Quando a gente vive a nossa verdade, naturalmente a bondade, a justiça, a assertividade, ela se manifesta ao nosso redor. Sim, sim. Isso é natural, por quê? Porque eu estou íntegro comigo mesmo. Eu estou E vivendo a minha verdade. Eu sim. não posso mais magoar pessoas, mentir para pessoas a partir do momento que eu não minto mais para mim. Uhum, uhum. Então é um processo muito natural esse, mas de novo parte desse. Então, respondendo a tua pergunta, Bruna, parar de falar esse sim incondicional para tudo, que a gente aprendeu a dar, porque a gente precisa ser bonzinho, a gente precisa ser amado, ser elogiado, ser reconhecido, se sentir pertencente a algo, a um grupo. Então a gente vai Uhum. dizendo sim, abrindo Sim, concessão, sim, concessão, concessão, concessão. E toda hora dizendo não para si mesmo. Aí, de novo, vai chegar algum momento que vai estar totalmente desconectado de si mesmo. O mundo inteiro vai te achar a pessoa mais linda e maravilhosa do mundo, como o mundo todo dizia, todo mundo que me conhecia até os 40, o Fernando é muito bonzinho, ele é muito querido. De fato eu era muito bonzinho, muito querido. sim, Mas da pele para dentro tinha um vulcão em erupção o tempo todo, sim, descontente, sim. desconexo, porque eu estava toda hora dizendo não para mim. Então Uhum. hoje eu não sou mais esse cara bonzinho que as pessoas mas hoje eu tenho muito mais, vamos chamar, sei lá, de controvérsias, né? Pessoas que têm um quê comigo, Sim. do que naquela época. Uhum. Mas da pele para dentro existe um cara muito mais harmonizado consigo mesmo. Eu não quero Sim. agradar ninguém.
Eu quero viver a minha verdade. Isso sim, vai agradar a muitas pessoas, mas vai desagradar a outras. sim, E sim, tá tudo bem. Eu não quero mais ser unanimidade. Eu quero sim, só viver a minha verdade. E quem tiver de acordo com ela, pudesse se aproveitar dela de alguma forma, ótimo, seja bem-vindo. Quem não é, sim, ok, tá tudo certo. sim. Viva a sua verdade, não viva a minha. Até porque, né, querer agradar e querer ter só aprovação, daí já é uma coisa que quem está pedindo é o ego, né? Porque a nossa essência sabe que a gente vai falar a nossa verdade, vai tentar ser o mais íntegro possível, mas mesmo assim vai ter pessoas que vão gostar disso e pessoas que não vão gostar, né? E Sim, como tu bem colocou antes, essa bondade, quando ela começa, a gente começa a internalizar cada vez mais esse amor, né? Vai começando, essa bondade vai começando a vir de um lugar de abundância e não de um lugar de falta, né? Então, realmente é muito diferente ser bonzinho e ser uma pessoa bondosa, ser uma pessoa que emana esse amor, né? Mas o dizer não para si mesmo ainda é um padrão muito forte, né? E que pena isso, né? Mas que os questionamentos possam ajudar nisso, né? Como tu bem colocou antes, onde eu estou sendo bonzinho demais? Por que eu estou querendo que parte de mim que eu quero amaciar e estar sempre buscando aprovação? Que parte de mim que está sempre querendo ser bom o tempo todo e querer ser só aprovado e só amado, né? Então é importante a gente pensar nisso. com certeza. Para mim, esses apontamentos que eu fiz aí, do negativo e do positivo, Uhum. para mim são os pressupostos assim, básicos desse caminho, né? Eu acho que não vai haver um caminho muito é, é, não vai haver uma expansão Uhum. significativa enquanto a gente estiver agarrado lá nesse fator negativo que eu apontei. Por mais que a pessoa faça e participe de Uhum. grupos de meditação, se ela estiver agarrada naquilo lá, não vai acontecer. E assim como também não vai acontecer nada muito significativo se a gente não nutrir esses momentos de conexão com a gente mesmo, né? A gente vai Perfeito. caminhar pouco e eu percebo sim com as pessoas que eu interajo, quando elas começam a fazer isso, a transformação que isso causa na vida delas, né? Sim, sim, muito, muito intensa, muito intensa. Tu vai vendo a pessoa num dia, daqui a pouco tu vê ela daqui um mês, 5 meses, um Uhum. ano, e as coisas estão acontecendo, e aquela pessoa está colocando esse amor a serviço e vai vindo tudo Sim, num movimento muito natural, né? sim. E a coisa da última coisa que a gente pontuou ali, que é do dizer sim para si Uhum, e mais sim para si, né? sim, Aí eu acho que a grande quebra de paradigma que a gente precisa dar nessa vida, né? uhum, É, sem dúvida. ao conseguir fazer isso, gente, se fizer só essas três coisas na vida, né? Se desconectar das grandes mídias, entrar em momentos de silêncio e se permitir mais viver a sua verdade, sim para si e não mais não para o mundo que te cerca, eu não tenho dúvida de que é salto quântico em muito pouco tempo. É verdade. Pouco tempo. Concordo, Fernando, concordo. E eu gostaria que tu indicasse para a gente, né, que tu dissesse para a gente, compartilhasse, na verdade, se existe alguma frase, pensamento, algo que tu leve como lema, assim, da tua vida. Hum. Então, baseado nesse ensinamento que eu aprendi aí lá perto dos 40, que eu deixei de ser o bonzinho, Aham. tem uma frase que eu adoro, que me norteia sempre, que é assim: se você tem um problema comigo, ele é seu. Boa, boa, boa. Porque a gente perde muita energia, muita paz quando a gente entra em conflito e a gente fica, mas por que será? Por que será que a Bruna está chateada comigo? Uhum. Gente, e isso não significa que eu não vá refletir no meu lado sobre o que levou a Bruna Claro. a estar chateada comigo, porque se eu fizer isso, eu estou negligenciando a minha parte no Uhum. aprendizado. Então, Uhum. digamos que Fernando e Bruna tenham tido uma discussão, uma divergência aí de opinião, que gerou uma briga, vai. Tá, Fernando, reflete, respira. Qual foi o teu posicionamento que não foi legal, que tu pode melhorar, que tu pode ressignificar, que tu pode aprender? O que a Bruna te trouxe de aprendizado nesse processo?
que tu pode mudar numa próxima vez que esse contexto se apresentar na tua vida? Isso é uma coisa. Agora eu ficar o tempo todo olhando o WhatsApp, ver se a Bruna me mandou mensagem, ver se ela falou alguma coisa, aí isso é um desgaste de vida imenso. Então eu sempre gosto assim, se eu e Bruna tivemos um problema, tá, se Bruna tem um problema com o Fernando, esse problema é de Bruna. Lide com isso, Bruna. Esse é um problema teu. Sim. Agora sim, se Fernando tem um problema com Bruna, isso já não é mais da Bruna. Isso é de Fernando. Então essa é a minha parte, né? Então eu gosto muito dessa frase porque ela tira esse componente pesado que existe nas relações, né? De a gente estar toda hora buscando por quê, mas por que aconteceu isso? Dá um pause no porquê e volta para dentro e começa a perceber o que pode ser diferente, o que você pode agregar de conhecimento daquilo. Por isso que as relações são tão ricas, né? Tanto relações afetivas como amizade, família. É por isso que é ali que há aprendizado. Porque é ali que a gente vai conseguir se trabalhar para que a gente comece a funcionar de formas diferentes. Mas isso só acontece quando a gente tira esse componente, meu porquê, ou aquele dedo apontado, que é o mais normal, né? Então o Fernando e Bruna tiveram essa de... O Fernando fica lá o tempo todo, não, porque tu falou isso, porque não é aquilo. Aí ali, cortei a amizade com a Bruna, não quero mais saber da Bruna. Mês que vem vai vir a Marília, no outro mês, se eu agir da mesma forma, no outro mês vai vir o Joaquim, a coisa vai se perpetuar até eu parar, cortar esse mecanismo, esse vício de comportamento. Tá, não é mais porquê. O que isso quer me ensinar? Isso mesmo. Né? O que Bruna trouxe que eu posso agregar para o meu aprendizado, para o meu funcionamento? O que eu falei que não foi legal? O que eu fiz que precisava ter feito? Né? Então, gosto muito dessa frase para tirar esse componente pesado dos relacionamentos. Então, essa frase, né? Se você tem um problema comigo, ele é seu. Ponto. Lide com isso da melhor maneira possível. Eu vou lidar com a minha parte. Show de bola. É aquela frase, né, Fernando? Aquilo que nos incomoda, aquilo que incomoda nos outros leva a uma compreensão melhor sobre nós mesmos, né? Tem aquela frase, se eu não me engano, é do Jung, e diz totalmente isso, né? E tem outra frase que eu acho até engraçada que diz assim: incomodou, doeu, toma que é seu. Então, na verdade, aquilo que realmente tá incomodando ainda no comportamento do outro, você está ainda em ressonância com aquele comportamento do outro. Então, o que em você precisa ser visto, precisa ser olhado, acolhido, entendido, transcendido, né? Então, é muito bacana a gente dar esse passo que, na verdade, é mais um passo para dentro que a gente precisa dar, né? Quanta coisa a gente busca fora, acha que é o outro que precisa mudar, quando, na verdade, a gente sabe que já é muito difícil a gente mudar a nós mesmos. Imagina querer mudar alguém, né? Nossa, Bruna, isso que tu trouxe agora é muito legal e complementa muito bem o que a gente está falando. E isso aconteceu muito no meu processo de vida nos últimos anos, né? Vou dar um exemplo assim bem prático. Eu ia em algum momento, eu não sou muito de ficar assim olhando, né? Mas em algum momento estava tranquilo em casa, tal. Ficava ali no Instagram dando umas roladas assim para cima para ver as postagens das pessoas, tal. E aí ficava me incomodando ai meu Deus, mas como é que posso um negócio desse? Ai, blá, blá, blá. Enfim, aquilo que eu estava vendo ali me incomodava muito. E aí até que eu cheguei nesse ponto de reflexão. Mas por que me incomoda? Por que eu tenho que olhar para começo de conversa? E tá ok, se eu estou olhando, por que eu tenho que isso me gera esse sentimento de incômodo? Aí eu comecei a trabalhar isso internamente. Hoje, em algum momento, se eu estiver olhando, zapeando assim, o Instagram, por exemplo, eu posso até olhar assim, né? Mas não me dói mais, assim, não me incomoda mais o fato de alguém ter postado o que para mim é absurdo, uma barbaridade. Ok, né? É um canal aberto que as pessoas colocam aquilo que é importante para elas, o que faz sentido para elas, e tá tudo bem se isso não faz sentido para mim e faz sentido pro João, que acabou de postar. Né? Então, é um trabalho que eu fiz internamente e lógico, né, que como o mestre fala, orai e vigiai, o tempo todo vigiando isso, então se algum momento eu olhar para alguma coisa e aquilo me incomodar de novo, opa, volta para dentro, por que isso está te incomodando?
Que informação é essa que não está bem trabalhada aí dentro, né? Isso aí. Fantástico. Isso aconteceu muito claramente comigo nos últimos anos aí, Sim, e ainda acontece porque o processo não para nunca, né? sim. Não, e aí a gente começa a ver, né, que o outro pode ser uma grande ferramenta para que a gente se veja, né? Mesmo que tu não esteja buscando nada para se desenvolver, se tu tiver um pouquinho mais antenado nos teus relacionamentos interpessoais, tu vai ver que tem um monte de coisinha ali que ainda incomoda, que tá precisando desse trabalho interno, né? Tá precisando ser visto, né, Fernando? Com certeza, com certeza. E, Fernando, gostaria que tu indicasse para a gente, se existe, na verdade, né, se tu pudesse fazer essa indicação de um só livro, assim, que tenha sido importante na tua trajetória. É, Tá. um livro, assim, que impactou mesmo, assim, alguma fase da tua vida e foi definidor, assim. É um, né? Eu teria vários, mas é um. Sim, Então eu tenho que eu tenho que falar Cartas de Cristo, né? sim. Cartas de Cristo para mim é um divisor de águas num processo de expansão de consciência, né? Porque na verdade tudo que a gente está falando, que a gente conhece como nova era, como transição planetária, nada mais é do que o ancoramento da energia crística no planeta nesse momento. Uhum. Então, energia crística, consciência crística sem dogma, sem religião, sem nada. Cristo não pertence a nada. Cristo é uma consciência ultra mega evoluída que não criou uma religião, que não pertence, que não assinou nenhum contrato com a igreja nenhuma, né? Isso, isso. E a gente conhecer essa consciência na sua matriz, na sua origem, aquilo que ela é, aquilo que ela representa e aquilo que ela veio fazer de fato, é ultra mega libertador, né? Então, para mim foi um divisor de águas e indico sempre, desde sempre isso, e as pessoas que leem dão saltos quânticos na vida. Sim, E amei assim, também. desculpa, mas esse aqui também para Eu mim ia falar é desse livro agora, inclusive. Que bom que tu falou. Eu tô com ele as aqui, 13, inclusive. Que legal. Fala sobre as ele. 13 Eu lições de li e Nietzsche, amei, para amei. mim, é um livro meu, na verdade não é meu, é de Nígia, uma das minhas mentoras, né? Foi um livro totalmente canalizado, que Uhum, fala muito, mostra muito como é que são os processos na quinta dimensão, em populações de quinta dimensão. Então, é perfeito. um livro extremamente divisor de águas também, transformador para as pessoas que leem, reativam processos potenciais. Então, hoje eu não tenho mais ele físico, né? Mas ele está numa plataforma chamada Clube de Autores, e aí lá no Clube Legal. de Autores, no meu Instagram tem o link ali que dá acesso Uhum, ao clube de autores. E aí lá a pessoa tem a opção de comprar ele na versão eletrônica, né, e-book, ou impressa, né? Chega em show de casa bola. direitinho. Então é um Show de livro que bola. eu, apesar de ser meu, sou suspeito para falar, é um livro extremamente transformador. É muito, muito bom. Eu também indico para o pessoal que está nos ouvindo. Eu já li, estou com ele aqui, inclusive, li ano passado, e realmente muito bom, Fernando. Eu quero então que tu deixe para a gente, né, para quem está nos ouvindo, para quem quer conhecer um pouquinho mais do teu trabalho, as tuas redes sociais, melhores formas de contato. Legal. Então, o meu Instagram é Fernando Machado _oficial. Uhum. O meu canal no YouTube Fernando Machado, acho que é Fernando Machado também. Vixe, olha só. Não Eu, tem eu- problema. Eu boto o link depois pro pessoal no post do tá bom, eu vou episódio. até. Eu busco aqui rapidinho. Tô com meu celular aqui do lado. Aí eu olho na. Ó, vamos lá, Fernando Machado Oficial, meu canal no YouTube. Eu Certo? não tem muita coisa lá, mas Sim. tem uns vídeos bem legais. Tem uma série chamada Alquimia Pessoal. Show. Então, o meu Facebook também é Fernando Machado, também acredito Fernando Machado Oficial, mas Uhum. é uma ferramenta assim que eu já não uso tanto, não estou Sim, muito sim. conectado a ela, né? Hoje, basicamente, o que eu uso é o Instagram mesmo, né? O direct ali para me comunicar, para postar minhas Uhum. atividades. Então, Fernando Show. Machado _, oficial. E aí no YouTube eu tô agora que eu estou fazendo as lives toda quarta-feira, inclusive já aproveito também para divulgar que Uhum. todas as quartas eu faço uma live às 21 horas no horário do Brasil, né? Uhum. Chamado Papos de Quarta, que a gente fica lá uma hora Show. trocando ideias sobre toda essa temática que a gente está envolvido hoje. Então, todas Legal. as quartas-feiras às 21 horas. E no próximo dia 2 de maio, Bruna, para quem se interessar, eu estou fazendo o meu próximo curso Alquimia Pessoal online, tá? Que vai das Opa. 9 às 19 horas. Tá? Opa. Show de bola. Show de Quem bola. tiver interesse também pode entrar em contato lá no Instagram, no direct, Sim. que eu oriento.
Show de bola. Fernando, quero te agradecer tua disponibilidade de estar aqui, agradecer, né, tudo que tu trouxe para a gente, todas as experiências, conhecimento compartilhado. Quero desejar muita luz na tua caminhada, que tu continue levando a tua mensagem adiante e ajudando, né, tantas pessoas, resgatando tantos corações, e dizer que as portas aqui estão sempre abertas para ti. Obrigada de Gratidão, coração. Bruna. Eu agradeço muito assim, o teu convite, a tua disponibilidade também de abrir esse espaço para eu divulgar um pouco do meu trabalho, da minha história. E são canais, oportunidades como essas que possibilitam com que eu cumpra o propósito de estar aqui na Terra nesse momento. Então, sou extremamente grato a você, a todos que irão ouvir essa entrevista e sintam-se à vontade de entrar em contato. E todos somos estamos numa única equipe, cada um fazendo o processo acontecer à sua forma. E quanto mais conectado, junto, ancorado a gente tiver, mais sucesso a gente vai ter de estabelecer essa era de paz, de luz na Terra. Sem Gratidão dúvida. imensa a você, amada, e a todos. Gratidão, gratidão. Um abração, Fernando. Beijo no coração.